Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Na mensagem dessa noite, nós vamos trabalhar com dois textos. Um deles é Hebreus, capítulo 12. E o outro é Lucas, também, capítulo 12. Mas, por enquanto, nós vamos começar com Hebreus, capítulo 12, apenas os versículos 1 e 2. Eu vou pedir, Alex, por favor, desliga os ventiladores do púlpito, que aí eu acabo falando mais baixo, não competindo com os ventiladores. Obrigada. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Agora, por favor, venha comigo para Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21, que diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Senhor, louvado seja o teu grande nome. Te agradecemos, Pai, pela manifestação da tua presença através do teu Espírito entre nós aqui nessa noite. Te agradecemos porque o Senhor ocultou essas coisas dos poderosos e decidiu revelá-las aos pequeninos como nós. E nós podemos hoje, Senhor, usufruir da tua doce e poderosa presença, sabendo que a tua presença traz bênçãos sem medida, como foi lido pela tua filha no altar nessa noite. Cura, libertação, restauração, paz, esperança. Senhor, em nome de Jesus é o que eu te peço, que a tua vontade se cumpra sobre nós através da tua palavra, designada para nós aqui nessa noite. Ela é um alimento para nós, Senhor, e que possamos todos nós nos alimentarmos dela e sairmos daqui fortalecidos, Deus, para realizar a tua vontade. Deus, cura nessa noite, liberta. Se há alguém aqui em confusão mental, se há alguém aqui passando algum aperto emocional, algum aperto físico, se há alguém aqui, Senhor, angustiado, que possa receber pela tua palavra e pelo teu Espírito a cura e o livramento. É o que eu creio que será pela fé, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos começar por Hebreus, capítulo 12, por isso eu vou pedir até, se você puder, deixar aberto, para que a gente possa ler novamente. Hebreus, capítulo 12, que diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida
que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A mensagem dessa noite, ela começou a ser tecida no meu coração em função de tudo que a gente tem acompanhado no nosso país. Não somente no nosso país, mas no cenário mundial. Mas principalmente as coisas que estão acontecendo no nível econômico e no nível político do nosso país. Nós estamos envolvidos por uma nuvem de notícias ruins, não é verdade? É assim que eu me sinto, envolvida por uma nuvem de notícias ruins. Você liga a televisão para assistir um noticiário, para assistir um documentário, para assistir uma entrevista, e você é bombardeado por notícias ruins de todos os lados. É o pior ano para quase tudo nos últimos 12 anos. É a pior taxa de desemprego, é o pior índice econômico, é a maior alta do dólar, é a menor. Enfim, você ouve e diz, Deus, só notícias ruins. A inflação galopante, você vai no mercado, cada dia um preço diferente. Você tem que ficar especialista em valores, em preços de coisas no mercado, senão você é enganado. Você tem que ficar, poxa, mas espera aí, eu acho que isso custava até semana passada, acho que era R$3,50, já está R$3,90. Pessoas sendo demitidas, um monte de lojas sendo fechadas. Você passa no shopping, você passa na rua, portas fechadas, portas sendo fechadas. E eu me senti assim, como eu creio que você também esteja se sentindo, envolvido por uma nuvem de notícias ruins. Porque nós vivemos uma grave crise econômica e política que trouxe de volta a inflação galopante, que devastou os empregos das nossas indústrias e ameaça continuar a produzir um dos piores cenários da nossa história recente. E foi justamente quando eu estava refletindo em oração sobre esse cerco de notícias negativas que Deus me levou ao texto de Hebreus, onde também o autor se sentia cercado. Ele diz, cercado, rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas. Porém, o cerco de que trata Hebreus capítulo 12 é um cerco completamente diferente do meu, do seu, do nosso, porque aqui o autor estava cercado por pessoas como eu e você, que um dia também se sentiram cercadas por notícias ruins, por situações difíceis e venceram. Venceram pela fé. Ele está fazendo referência a essa sensação. A sensação de se sentir cercado. Porém, cercado, em Hebreus capítulo 12, por um outro tipo de circunstância. Porque no texto em questão, o autor estava cercado por uma nuvem de testemunhas formada por homens e mulheres que venceram pela fé. Homens e mulheres como Abel, como Enoque, como Noé, como Abraão, como Isaque, como José, como Moisés e muitos outros, que pela fé venceram crises, venceram reinos, venceram guerras, venceram fome, venceram a escravidão, venceram doenças e venceram até mesmo a morte. Porque o texto diz que alguns pela fé tiveram os seus mortos devolvidos. Homens e mulheres que venceram circunstâncias adversas e terríveis, tanto externas quanto internas, porque em Hebreus capítulo 11, ele fala dessa nuvem de testemunhas que venceram, mas uma parte dessas pessoas venceram situações externas e uma outra parte venceram situações internas. Pessoas que venceram seus medos, pessoas que venceram seus apegos,
pessoas que venceram suas dependências emocionais, pessoas que venceram seus vícios, pessoas que venceram seus pecados, pessoas que venceram os gigantes que viviam dentro delas. É essa nuvem de testemunhas que está cercando o autor do livro aos Hebreus. E ele diz, incluindo a gente, portanto, nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E Deus começou a tecer a mensagem no meu coração quando eu me senti cercada por essa nuvem de notícias ruins, me lembrando de que há uma outra nuvem que me cerca, muito maior do que essa. Há uma outra nuvem que envolve a minha vida e a sua vida, que é muito maior do que qualquer sistema econômico, político ou cultural. A nuvem formada por aqueles que creem. Você crê? Você crê? Você crê? Assim, a mensagem dessa noite começou a ser tecida como uma mensagem de esperança e de fé. Mas eu perguntei ao Senhor, Deus, como nós podemos traduzir aquilo que essas pessoas tiveram e que as capacitou a vencerem seus desafios? Como é que a gente pode, de forma prática, trazer isso para a nossa vida? A gente sabe que essas pessoas venceram todos esses obstáculos pela fé, mas como, de forma prática, na rotina do dia a dia, a gente pode puxar isso para a gente, Senhor? Nós que ligamos a televisão, que ouvimos o rádio, que lemos as notícias, que conversamos uns com os outros e somos o tempo todo atingidos pelas notícias ruins. Como aplicar na vida diária as mesmas ações embebidas de fé que podem fazer a diferença entre uma porta aberta e uma porta fechada? Quais as portas que se fecharão? Quais as portas que continuarão abertas? Depende. Que pode fazer a diferença entre uma demissão e um emprego mantido. Que podem fazer a diferença entre um coração curado de seus males e um coração que ainda sofre na escravidão do pecado. E o Senhor me levou a resposta a essa pergunta: como trazer para a minha vida prática as ações de fé que esses heróis da fé tiveram para o meu dia a dia, para a minha rotina, principalmente no que diz respeito ao que está diante de nós nesse ano de crise econômica e de crise política no nosso país. E aí Deus me levou à parábola do rico insensato. Lucas capítulo 12, como eu acabei de ler com vocês, do versículo 13 ao versículo 21, que conta a história de um homem que é completamente diferente da nossa hoje. Ao contrário de nós, aquele homem não está enfrentando nenhuma adversidade econômica, muito pelo contrário. O problema dele é que ele não sabe aonde enfiar tanto dinheiro. Ele enriqueceu muito. As plantações dele produziram muito além do que ele podia imaginar. E ele colheu de uma forma extremamente abundante. Ele não sabe o que fazer com toda essa prosperidade, com toda essa grana, com todo esse dinheiro que chegou na vida dele. O problema dele é esse. E aí, ele pensa numa solução. Ele diz, não tem problema. Vou resolver o meu problema. Se os meus celeiros não são suficientes para guardar toda a minha grana, toda a minha colheita, eu vou construir um celeiro maior. E aí eu vou colocar tudo lá dentro. E ele fez isso. Ele construiu um celeiro maior e colocou toda a riqueza, todos os bens, toda a colheita dele lá dentro. E aí ele olhou para ele e disse, olha, tu é o cara. Você está bem na fita. Você não tem mais problema, amigo. Seus problemas acabaram.
Aí, de repente, todo dia ele ia lá, ficava paquerando o celeiro dele. Porque a gente faz isso, né? A gente compra um carro novo, e toda hora a gente vai lá paquerar o nosso carro novo. A gente coisa nova, toda hora a gente vai lá paquerar a nossa coisa nova, né? A gente fica lá, o nosso ego ali, né? Fazendo uma massagem nas nossas compras. E, de repente, todo dia ele ia lá e ficava paquerando o celeiro novo. E, puxa, mas tá bonito, hein? Grandão, fiz um celeiro para ninguém botar defeito. Eu fico imaginando, quando eu li a parábola desse homem, quem leu as histórias do tio Patinhas? É o tio Patinhas, você lembra na história quando ele mergulhava dentro do cofre? Lembram disso? Ele mergulhava dentro, cheio de moedas dentro do cofre, e ele ficava nadando dentro do cofre dele, tio Patinhas. E eu me lembro, até veio a imagem agora, ele pulando, saltando, né? E as moedinhas assim, o desenho das moedinhas sendo esparramadas, e ele nadando. Eu fico imaginando esse homem aqui como uma espécie do tio Patinhas, nadando lá no trigo dele, entrava no celeiro, ficava dando braçada no trigo, dando braçada na cevada, sei lá qual era o tipo de plantação. E assim como o tio Patinhas, ele deve ter se sentido um homem acima dos problemas. Acabou. Está tudo resolvido na minha vida. Não tem mais problema nenhum. Aí o Senhor fala com ele, diz: insensato, hoje mesmo a tua alma será pedida. Você vai bater as botas. Hoje, meu amigo, prepara, ó. Chegou a hora, chegou o dia. O que você vai fazer? Para quem será tudo que você construiu? E é a partir dessa história que Deus compartilhou, trouxe, teceu no meu coração 3 coisas que eu quero dividir com você nessa noite, sobre como a gente trazer, é justamente usar o oposto para entender a forma correta de viver pela fé no momento de crise. Nessa parábola, nós encontramos uma história completamente oposta à que a gente vive hoje. Porque essa, como eu já disse, é a história de um homem rico que não sabia o que fazer com tanto dinheiro. E é exatamente nas atitudes insensatas desse homem que Deus me revelou os princípios que fomentam a nossa fé para a gente vencer todas as dificuldades. Primeira coisa é o que está sendo dito no versículo 17. Lucas, eu mesma não abri. Lucas, capítulo 12, no versículo 17, diz assim: ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra. Não tenho como armazenar minha colheita. Vou derrubar os meus celeiros e vou guardar ali toda a minha safra. É exatamente isso aqui. Minha. É minha colheita. É meu celeiro, é minha safra, é meu carro, é minha casa, é meu ministério, é minha família, é meu tempo, é minha vida. A gente adora isso, sem perceber. A gente fala isso o tempo todo. É minha vida, é meu tempo, é minha família, é meu salário, é meu trabalho, é meu estabelecimento comercial, é minha profissão. Pois é. Assim como a maioria de nós, esse homem enxergava a prosperidade que havia chegado na vida dele como sendo dele, exclusivamente. É assim que nós vivemos. Enxergando as coisas que chegam às nossas vidas como sendo nossas e nos apegando a elas com toda a nossa força.
minha casa, meu carro, minha casa, minha vida, né? É minha casa, meu carro, meu trabalho, meu salário, meus bens, minha família, minha vida, meu escritório, meu consultório, meus amigos. Disse um rabino: saiba o homem que ele vive no que não é seu. Meu corpo não é meu. Eu vivo no que não é meu. Porque nós fomos criados por Deus. Nós não somos donos de nada. Nós somos mordomos. Nós somos fiéis depositários. Nós somos guardiões das coisas que Deus nos traz. Nós temos uma responsabilidade de salvaguardar, de proteger, de honrar, de administrar, mas não é nosso. Esse é o segredo dos heróis da fé. Em algum ponto da vida de Moisés, de José, de Isaías, de Jacó, de Abraão, de Moisés, em algum ponto da vida desses homens, eles entenderam isso. Eles entenderam que o que Deus tinha trazido à vida deles não era deles. Abraão aprendeu isso da forma mais difícil. Quando Deus pediu o filho dele, como meu filho. Jesus disse em Mateus, capítulo 16, versículo 25, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E é assim, isso vale para tudo. Eu tenho visto as pessoas se agarrarem a coisas, quanto mais elas se agarram a alguma coisa com sentimento de posse, maior é a chance que elas têm de perderem aquilo. Mas quanto mais elas entregam a Deus, e quanto mais elas se colocam, sim, como guardiães, como fiéis depositárias, como pessoas que estão ali para cumprir um propósito em administrar aquilo, em guardar aquilo, em exercer aquela função, mais a coisa funciona. Mas quanto mais elas se agarram, mais aquilo escorrega delas. Porque esse é um princípio de fé. Eu estou falando de princípios de fé. E esse é um princípio de fé. Abandone toda a ideia de posse. Estou falando comigo também. Abandone toda a ideia de posse. Aí eu posso trazer para a minha vida, de verdade, os princípios que fizeram com que aqueles heróis da fé tenham se tornado essa nuvem de testemunhas de heróis da fé, que venceram reinos, que venceram a morte, que venceram doenças, que venceram guerras, que venceram seus dramas interiores, que não julgaram suas vidas superiores e para não negarem ao Senhor, perderam suas vidas, porque venceram seus medos, seus apegos, suas dependências. E esse foi o primeiro ponto que fez esse homem perder tudo que ele tinha, inclusive a vida dele. Porque aquele homem julgou que a sorte que ele tinha dado, com aquela enorme colheita, era mérito dele. E era dele. Eu usei o termo sorte, mas nem sempre é sorte. Segundo ponto, no versículo 18, diz assim, ele disse, então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Pronto!
Decisão tomada, problema resolvido, vou guardar tudo para mim. Eba! É tudo para mim. Essa grana é toda para mim. Essa prosperidade é toda para mim. Oba! Uhul! Hã? Esse é o segundo erro. É o PT. Tudo para mim. Petrobras para mim. Eletrobras para mim. Tudo para mim. Oba! Sediaremos as Olimpíadas. Tudo para nós. Não é para o povo, não. Para mim. É para o meu bolso. É para as minhas mansões, para os meus carros, para os meus jatos de luxo. Não é para o povo, não. Não é para o povo melhorar, não é para o povo ter saúde, não é para o povo ter educação. Não. É para nós enriquecermos. Esse princípio é um princípio que rege o mundo capitalista. Vou guardar tudo para mim. A segunda atitude insensata desse homem revela uma outra característica comum aos seres humanos. Eles decidem por si mesmos. Eles não consultam Deus. Deus não foi consultado. Até porque as pessoas têm medo de consultar Deus. Vai que Deus manda doar. Melhor nem perguntar. Finge que nem passou a ideia na cabeça. Sinceramente, não precisa me responder não, responde para você. Quando alguma coisa boa, em termos financeiros, econômicos, de qualquer ordem que for, chega na tua vida, em quem é a primeira pessoa que você pensa? Fala para você. Eu estou falando comigo. A primeira pessoa que a gente pensa é a gente. Glória a Deus, agora eu vou comprar aquela roupa que eu estava esperando comprar um tempão. Glória a Deus, agora eu vou fazer aquilo outro. Eu não estou dizendo que eu considero errado que você ou eu compre ou tenha coisa, muito pelo contrário. Porque não é isso que Jesus diz no texto. Olha o que ele diz no final para o homem. Ele diz, insensato, versículo 20, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O problema não é guardar para si riquezas, o problema é guardar para si riquezas e não ser rico para com Deus, porque ser rico para com Deus é lutar, trabalhar, conquistar, mas está sempre aberto para o Espírito Santo, dizendo, Deus, se que o Senhor quiser, eu estou aí. O problema é esse. É não estar aberto. É não consultar ao Senhor. É assim que as pessoas agem em sua maioria. Fazem o que querem com aquilo que acreditam que lhes pertence. Nós temos ao nosso dispor, irmãos, a maior consultoria financeira do universo. Sabia disso? Deus. Deus, ele é a maior consultoria financeira do universo. Sabe por quê? Ele é aquele que é, que era e que há de vir, que não tem começo de dias nem fim de existência. Deus sabe exatamente quanto vai valer o dólar no dia 31 de janeiro de 3082. Se é que ainda haverá mundo nessa época. Mas se houver, Deus sabe quanto vai estar valendo o dólar. Se é que ainda haverá dólar também, né? Mas muitas vezes nós preferimos perguntar a qualquer pessoa menos Deus. Qualquer pessoa.
aquele rapazinho lá com terno e gravata no banco, ele se torna a voz máxima para nós do que nós devemos fazer quando nós temos ao nosso dispor, através do Espírito Santo, da palavra de Deus, a maior consultoria do universo. Um Deus que sabe tudo o que vai acontecer. A quem Davi, José, Moisés, a Sunamita, Marta e Maria consultaram quando enfrentaram gigantes, escravidão, obstáculos intransponíveis, doença e morte. A quem eles consultaram? Eles decidiram por si mesmos? Não. Segundo ponto, para a gente poder viver o que esses heróis da fé viveram, consulte ao Senhor. Amém, igreja? Você pode repetir isso comigo? Consulte ao Senhor. Pode repetir de novo? Consulte ao Senhor, acima de tudo. E o terceiro ponto está no versículo 19, quando diz assim: e direi a mim mesmo, aquele homem dizendo com ele mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A terceira atitude insensata daquele homem rico foi acreditar, preste atenção nisso em nome de Jesus, foi acreditar que o dinheiro seria a solução final dos seus problemas. É isso que tentam fazer a gente acreditar o tempo todo, que o dinheiro é a solução final para os nossos problemas. Não se deve acreditar que o dinheiro possa garantir o futuro. Porque o dinheiro, no fim, não resolve os maiores problemas da vida. Na hora que a doença bate, é ótimo ter um plano de saúde, é importante, é necessário. Se você não tem e pode ter, faça um. Vai ser muito bom para você e para sua família. É bom poder recorrer a um bom especialista, é bom poder recorrer a uma boa equipe médica, a bons profissionais, mas na hora que a doença bate, irmãos, não tem plano de saúde, não tem equipe médica, não tem dinheiro que resolva um problema de saúde grave, não tem. Pode ir nos maiores especialistas, pode gastar todo o dinheiro que tiver. A história daquela mulher com fluxo hemorrágico que procurou Jesus, ela disse, Senhor, eu gastei tudo que eu tinha com os médicos e eles não conseguiram me curar. Mas ela disse consigo mesma, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E ela tocou de graça na barra da roupa do Senhor. E na hora, o fluxo, pá, estancou. E ela sentiu que não estava mais sangrando. De graça, pela fé. Liberte-se da ilusão do poder do dinheiro, porque o dinheiro, a ilusão do poder do dinheiro compete com a tua fé em Cristo Jesus. Porque o dinheiro, ele pode assumir uma figura de idolatria na nossa vida, competindo com a fé. O dinheiro é legítimo quando opera na nossa vida na função para o qual ele foi designado. Nós não podemos acreditar que o dinheiro possa garantir o nosso futuro, porque o dinheiro, no fim, não resolve os maiores problemas da vida. Mas o que a palavra diz, procurem tesouros no reino de Deus. Pois estes sim, os tesouros no reino de Deus, podem beneficiá-los nesta vida
e na outra, na que virá, na futura. Jesus disse, não andem ansiosos. Em vez disso, confiem que Deus proverá suas necessidades básicas. E não se esqueçam, irmãos, as flores do campo, aquelas flores que hoje você arranca de manhã, de tarde ela está seca. Elas ainda se vestem melhor do que Salomão. Você vê os grandes desfiles de moda em Paris, sei lá, nem lembro os nomes das grifes. Como é que é o nome da moça lá? Esqueci o nome dela. Dior. Não, as grandes marcas. Chanel, Dior, Yves Saint Laurent. Como é que elas andam daquele jeito? Todas essas grifes caríssimas, um vestidinho, sei lá, milhares de dólares. Aí você pega uma flor do campo. Já tocou na tessitura de uma flor? Quando você faz assim na flor? Aquela coisa veludada. Nem Salomão, em todo o seu esplendor. E olha que Salomão tinha um esplendor a colocar Yves Saint Laurent, Dior e Chanel no chinelo. Nem ele, em todo o seu esplendor, se vestiu como um lírio do campo, disse Jesus. Liberte-se da ilusão do poder do dinheiro. Porque a única função que o dinheiro deve ter na nossa vida é o de ser instrumento para que a vontade de Deus em nós seja realizada. Conclusão. Deus disse para aquele homem insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que a crise vai fazer com você? Esse é o título da mensagem. Ou variando a pergunta, o que você vai fazer com a crise? O que a crise vai fazer com o seu emprego? O que a crise vai fazer com o seu negócio? O que a crise vai fazer com os seus planos? O que a crise vai fazer com a sua família? Ela vai te vencer aumentando o seu sentimento de posse, como uma criança que se agarra obstinadamente ao seu pacotinho de biscoito por medo de que ele termine? Ou você vai vencê-la, colocando-se como mordomo de Deus, como mordomo do que Deus te concedeu, buscando nele e somente nele a consultoria para as suas decisões, a fim de que o dinheiro tenha na sua vida o único lugar que lhe é legítimo, o de instrumento da vontade de Deus. O que a crise vai fazer com você? Ela vai te empobrecer ou ela vai ser uma oportunidade de você, mais ainda, se tornar rico para com Deus? Pessoas que não se iludem com o poder do dinheiro porque sabem que o dinheiro é um Deus maneta que não pode quase nada. Pessoas que buscam a consultoria de Deus e a opinião de Deus, ao invés de se guiarem pelo que a maioria está falando, ou pelo que A, B ou C está dizendo. Pessoas que não consideram, que pelo menos lutam para não considerar as coisas como sendo suas, mas que pedem a ajuda de Deus para assumir uma posição de mordomia
Essa é a melhor expressão para esse termo, mordomia. A gente usa de forma errada. A gente usa a expressão mordomia como uma pessoa que se encosta, não é isso? Uma pessoa que não quer nada com o trabalho, mas a verdadeira expressão da mordomia não é essa. O verdadeiro sentido dessa expressão não é esse. A verdadeira mordomia é você ser mordomo, administrador, fiel, guardião daquilo que Deus deu. Seja sua família, seja seu negócio. Eu creio que nós vamos vencer a crise pela fé. Amém, igreja? Eu creio, eu tenho certeza disso. Eu creio no meu coração que as coisas que têm acontecido no cenário político têm a mão de Deus. Eu creio. Eu creio que a pedra se soltou da montanha e atingiu a cabeça em cheio de uma potestade que dominava esse país chamada corrupção. Eu creio que talvez não vai ser na próxima geração ou nessa, mas que gerações futuras vão colher uma transformação nesse país. Eu escutei o presidente da Petrobras, o novo presidente, porque a Graça Foster ela não é mais a presidente, o novo presidente da Petrobras, dizendo em entrevista há uns 3 dias atrás, pode até ser que ele tenha dito isso e que não seja real. Real eu creio que é, mas que não se consiga realmente fazer, mas pelo menos isso eu escutei da boca do presidente da Petrobras. Ele disse assim, a partir de agora, nenhum cargo na Petrobras pode mais ser indicação política. As pessoas serão alçadas a cargos de gerência e diretoria pelo mérito, tendo crescido dentro da empresa. Talvez eles não vão conseguir tirar toda a influência política daquela estatal, mas eu fiquei feliz de escutá-lo falar isso. Eu sei e eu creio que a forma como no Brasil se faz negócio com o governo vai mudar, e já mudou, e está mudando. Vai demorar para a gente enxergar todas essas mudanças e transformações no nível da nossa vida diária. Mas eu creio que a pedra se soltou da montanha e atingiu a cabeça dessa potestade. E que em nome de Jesus nós vamos vencer. A começar pela nossa postura diante de Deus. Abandone toda a ideia de posse. Tente ao menos. Consulte ao Senhor. Busque no Senhor a orientação para as suas decisões. E liberte-se da ilusão do poder do dinheiro. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vou chamar os músicos. Eu quero orar com a igreja de uma forma breve. Temos 10 minutos para isso. Gostaria muito de fazer uma oração com a igreja nessa noite. No sentido de nós pedirmos aquilo que nos foi ministrado como palavra, tornando-se real no nosso coração. Se você, ouvindo a palavra nessa noite, foi tocado por algum ponto dessa explanação, e você quer colocar isso diante do Senhor, dizer, me ajuda nesse ponto, Senhor, me ajuda aqui, eu quero me apresentar diante de Ti, para que o Senhor me dê a coragem e a fé, para eu vencer, porque eu creio que eu vim aqui nessa noite, para receber de Ti, a unção, Senhor, para vencer, para entender pela palavra como vencer pela fé. Saia imediatamente do seu lugar e venha ao altar. Não demore 1 segundo, saia e venha, em nome de Jesus. Porque nós vivemos uma realidade espiritual nesse momento. E é nela que nos agarramos para mudarmos as situações. Quantos irmãos estão preparando, feche os seus olhos, fale com Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, e mesmo não sendo ainda, busque intensamente nessa hora o mover do Espírito Santo no seu coração. O justo vive pela fé, mas se ele retroceder, diz o Senhor, a minha alma não se agrada nele.
Declare com a sua boca que você verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e você ficará satisfeito, porque a porta que Deus abre ninguém fecha e a porta que Deus fecha ninguém abre. Conversando com uma irmã que estava super preocupada com o trabalho dela, eu disse: olha, minha irmã, você crê que foi Deus que abriu essa porta para você? Ela disse: creio. Falei: então só Deus fecha. Ah, mas está falando isso, está falando aquilo. Só Deus fecha. Só Deus fecha, não importa o que estão falando. Se fechar, foi o Senhor. E se Ele fechar, é porque Ele tem outra porta para você. Então descanse e confia. Agora, quando a gente não tem certeza que foi Deus que deu aquilo, aí a gente fica inseguro. Por isso que a gente tem que ter certeza do que Deus tem para a gente. Tem que colocar a nossa mão aonde a gente crê que foi Deus que determinou a gente colocar a mão ali. E aí a gente não vai ser envergonhado. O meu justo não será envergonhado, diz a palavra do Senhor. Aqueles que esperam do Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Os jovens correm e se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças.